A paz do Senhor para a sua vida, não importa a sua religião. Digo para você, seja edificado. Tem quase 200 vídeos neste canal de temas diferentes para a sua edificação e aprendizado, tirando dúvida a respeito da palavra de Deus e religiões. Deus abençoe o seu coração. Se inscreva neste canal, compartilhe vídeos e envia para os seus amigos. Você que tem Facebook, compartilhe aí na sua linha do tempo. Vamos juntos propagar a palavra do Senhor. Vamos lá. Pode uma pessoa cristã ou evangélica não possuir o Espírito Santo? Essa é uma questão problemática, porque todos que acreditam, em tese, que estão em uma igreja evangélica têm o Espírito Santo. E nós sabemos que não é verdade. O que a Bíblia diz? Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, Romanos capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: Vós, porém, não estáis na carne. Logo, Paulo está dizendo para pessoas conhecedoras do Evangelho, pessoas que congregam, pessoas que têm, que seguem o cristianismo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia diz que o mundo não recebe o Espírito Santo. João capítulo 14 e o versículo 17 diz assim: O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vocês. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. As pessoas sem Deus, que vivem deleitosamente em seus pecados, não têm o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Seus nomes foram escritos no livro da vida e agora vive para agradar a Deus e não aos homens. O problema é que, por ser, às vezes, a pessoa usada, ou ter onde ela congrega, ou ter nela alguma manifestação espiritual, logo ela entende que ela tem o Espírito Santo. Mas, como pode? Quem tem o Espírito Santo são as pessoas que são espirituais. As pessoas espirituais não são as mesmas que são chamadas de carnais. E se você olhar, a igreja de Corinto, ela tinha... Paulo disse que não faltou dom algum, dom espiritual, à igreja de Corinto. Mas quando Paulo foi escrever para essa mesma igreja, Paulo considera ela não como espiritual, mas como igreja carnal, que nela tinha as manifestações do Espírito Santo em seu seio. Paulo diz assim, o capítulo 3 da primeira carta: Eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda podeis agora. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Paulo chama a igreja de carnal. Se você ler continuamente este livro, vai ver Paulo falando que eles falavam línguas estranhas, que eles profetizavam, que tinha nele as maravilhas, as manifestações espirituais. Agora, os discípulos de Jesus que andou com Cristo, eles se tornaram homens espirituais após a ressurreição de Jesus. Contudo, antes de Cristo mesmo ser morto e ressuscitado, eles não tinham ainda o Espírito Santo, eles eram usados para expulsar demônio, curar os enfermos, fazer maravilhas. Mateus capítulo 10, onde Jesus dá a eles poder para expulsar os demônios, as doenças, curar os enfermos, ungir os doentes. Entretanto, Pedro, próximo à morte de Jesus, Jesus disse: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro, que tinha um poder,
que tinha autoridade, que recebeu a unção do céu, assim como os demais. No capítulo 10 de Mateus, esse Pedro não era convertido. Se ele não era convertido, ele não era espiritual. Então, ter manifestações espirituais nós não significa que somos espirituais e nem tampouco que o Espírito habita em nós. Talvez ele nos use, mas não significa que ele habita em nós. Em Mateus 20 e Mateus 7, a partir do 21, diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai que está no céu, disse Jesus. Porque muitos dirão, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz maravilha. Jesus vai dizer para eles, não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Está vendo? Manifestações espirituais na vida de quem não era espiritual, porque o Espírito Santo talvez usasse, influenciasse, até conduzisse alguns princípios, mas não eram espiritual. Sendo que a pessoa não tem o Espírito, ela vai viver segundo a carne. E se ela viver segundo a carne, ela não vai entrar no reino do céu. Essa pessoa ainda não nasceu de novo, também não é filho de Deus. Jesus disse, ou seja, Paulo disse, capítulo 8 e versículo 9, que eu li para você, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Aí diz que o mundo não pode receber. Então significa o quê? O mundo não é de Cristo. Mas o que fazer então? Se essa pessoa do mundo se converter a Cristo, ela passa a ser filho de Deus adotivo ou adotiva. João capítulo 1 e o versículo 12. E veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todo aquele que o receberam deu o direito de serem chamados filho de Deus. Então, adotivo. Se você que está me vendo agora ainda não é crente, se está perdido, está nos seus pecados, você pode ainda mudar essa situação, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Em Gálatas capítulo 5, o versículo 16 diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprirei o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, coisas